Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 8, com o tema Uma lição de humildade. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 10. A palavra-chave é humildade e vamos abordar nesta lição uma história real sobre a humildade. Humildade implica autoconhecimento, humildade e ostentação. O tema do nosso estudo é a humildade. Meditaremos sobre um texto bíblico que narra um momento profundo e impactante do ministério de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Os 3 tópicos desta lição abordarão o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. Promoverá um contraste entre humildade e ostentação. Essa lição nos encoraja a refletir sobre como essa mensagem desafia nossa postura diante de Deus e do próximo, preparando os nossos corações para aprender e aplicar esse exemplo em nossas próprias vidas. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. O lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com seus discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-se à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-se-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína
interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Jesus ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador continue um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Neste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.